Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para... Boa noite a todos, graça e paz. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui nesta noite, estamos contentes, louvando ao Senhor, e estamos no culto de ensino. E eu gostaria de poder compartilhar com vocês nesta noite sobre a necessidade do ensino no contexto missionário. Gostaria só de comentar, antes de adentrarmos no ensino propriamente dito, que esta palavra de ensino que eu estarei ministrando aos irmãos nesta noite, ela foi dada por Deus a mim durante o tempo que eu estava no campo missionário. Durante as minhas experiências como missionário no Paraguai. Digo isso porque logo nos primeiros meses nós enfrentamos algumas dificuldades. Dificuldades essas que são comuns para o missionário logo quando ele chega no campo missionário, que é a língua, o idioma. Nos primeiros 5 meses eu não falava espanhol. A minha esposa ela teve muito mais desenvoltura no idioma do que eu. E eu, já acostumado a pregar e ensinar no Brasil, quase surtei. Porque eu gosto de conversar, eu sou uma pessoa comunicativa. Então, o costume de estar pregando, o costume de estar ensinando, o costume de estar me comunicando e ter apenas o meu vocabulário, a minha expressão, resumida apenas em algumas palavras em espanhol, como hola, que tal, gracias. Apenas conversar com a minha esposa e com um casal de brasileiros que viviam próximo a nós. Eu orei ao Senhor para que Deus me ajudasse, me auxiliasse nessa necessidade. Porque aprender o espanhol ali para mim não se tratava de um luxo, mas de uma necessidade, porque eu precisava pregar o Evangelho. E uma das coisas que eu orava ao Senhor, uma das ênfases que eu tinha na minha oração ao Senhor era: Senhor, Tu me enviaste a este lugar para pregar e para ensinar a Tua palavra. Ensina-me um idioma para que eu possa comunicar a este povo a Tua palavra. E de costume eu sempre preguei usando o esboço. Antes de Deus nos abençoar com o tablet, eu escrevia o esboço em uma folha de papel. E eu lembro que eu tinha trazido os meus esboços do Brasil, que eu tinha pregado no Brasil, para o Paraguai, estavam todos em português. E eu lembro que eu disse: eu preciso pregar, eu preciso ensinar. E eu lembro que logo de distância eu fiquei tomando conta de uma congregação, de uma igreja na cidade de Natales do Talavera. E então eu tive uma ideia, eu disse: eu vou pegar os meus esboços das minhas pregações que eu ministrei durante muitos anos no Brasil e vou traduzi-los para o espanhol para que isso me facilite e eu possa pregar. E eu lembro que eu peguei esses esboços e comecei a ler. A casa que nós morávamos era uma casa grande, tinha 2 salas, e eu comecei a ler em uma sala, sentado na cadeira. Tomei esses esboços e eu ainda sentia a unção de Deus, ainda sentia aquele poder. Parecia que estavam contidos ainda naqueles sermões. Eu me recordava das noites que eu tinha preparado aqueles sermões, da madrugada que eu tinha preparado aquele ensino, das noites que eu perdi orando e preparando aquela palavra. Eu peguei aquelas folhas do sermão, levantei e fui à outra sala, sentar-me no sofá, pensando comigo: vou traduzi-los para o espanhol. Quando eu ouvi uma voz do Senhor dizendo para mim: você não vai traduzi-los. E eu disse: mas Senhor, como não vou traduzi-los? Eu necessito pregar, necessito ensinar, é minha responsabilidade. E Deus disse para mim: você não vai traduzi-los, porque eu farei você parir novos sermões para pregar neste lugar. Deus usou exatamente essa expressão. Talvez para você pareça um tanto que esquisito Deus falar para alguém assim: você vai parir, você vai gerar novos sermões. Quando você é um pregador e está acostumado a pregar e preparar sermões, um sermão, ele não deixa de ser uma gestação espiritual. Porque assim como o parto se tem um trabalho para conceber uma criança, dar à luz a uma criança, um sermão é igual. Porque você passa horas a fio ali, estudando, pesquisando, elaborando para preparar um bom sermão para pregar.
E Deus disse para mim: eu farei você gerar mensagens para pregar para esta nação. Daquele dia em diante, eu comecei a pregar em espanhol. E a minha primeira mensagem foi em Marcos capítulo 5. Com 8 meses no Paraguai, eu já pregava e ensinava em espanhol. Mas até alcançar este povo, o povo paraguaio, foi um outro processo. Porque minha esposa e eu saíamos nas ruas, saíamos na calle, com os folhetos evangelizando, com a Bíblia na mão pregando. E convidávamos as pessoas para ir à igreja. Convidávamos 10 pessoas, todas as 10 diziam: não se preocupe, eu vou à sua igreja. Eles diziam para mim: não se preocupe, eu me vou à sua igreja. Não, eu me vou, companheiro. Todas as 10 afirmavam e me garantiam que iam à igreja. E eu ficava contente, feliz, e dizia: veja, agora a igreja vai encher. E no final das contas, fazíamos o culto, só eu, minha esposa e minha filha. Eu ficava decepcionado, eu ficava desiludido. E eu dizia: meu Deus, como é que eu vou encher essa igreja de salvos para Cristo? Como que eu vou ganhar as pessoas para Jesus, os paraguaios para Jesus? E como você já sabe, que já foi dito aqui, comentado no domingo, os paraguaios são católicos, ferrenhos. Como vou ganhar esse povo para Jesus? Eles não vão à igreja evangélica, porque eles diziam para mim que eles não poderiam trair a igreja madre, ou seja, a igreja mãe, a igreja católica. E eles diziam na minha cara: você és um hijo de diablo, tu és um filho do diabo, tu és uma sexta, você é uma seita. Eles se recusavam a ir à igreja, mas Deus me deu uma estratégia. Quando eu abri as portas da minha casa e os convidei para entrar na minha casa, eles iam. Quando eu pedi a permissão para entrar nas casas dele, para ministrar um estudo bíblico, um discipulado, uma palavra de ensino, eles abriam as portas. E foi aí que o evangelho entrou. Foi aí que Deus me mostrou a estratégia. E foi a partir dos trabalhos nas casas que Deus me mostrou que os paraguaios é um povo que ama a Deus. É um povo que ama a Bíblia. É um povo devoto, é um povo totalmente solidário. Durante a pandemia, como eu contei para vocês no domingo, Deus usou os próprios católicos para nos dar doações, para nos sustentar. E eu me perguntava para mim, como missionário: Deus, o que é que este povo falta? O que eles necessitam? É um povo piedoso, é um povo que domingo pela manhã o comércio fecha porque eles vão à missa. Não há um comércio aberto domingo pela manhã. Eu morava próximo à igreja matriz da cidade, da Santa do Rosário. A praça ficava cheia de carros, e os comércios fechados, ninguém abriu o comércio e a igreja estava cheia. Eu disse: Senhor, o que é que este povo precisa? Então foi no relacionamento, foi na vida a dois, vida na vida, que Deus me fez perceber que, embora eles tivessem fé em Deus, embora eles amassem a Deus, eles tinham uma visão equivocada da palavra de Deus, uma visão distorcida. Eles tinham até boas intenções, mas eles não conheciam a verdade. E o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como que isso se desenvolveu? Através do ensino. Através do momento que eu me sentava com ele no pátio da casa, compartilhando um tererê, com a Bíblia aberta, e ali, através de um diálogo, começávamos a transmitir, começávamos a ensinar, de uma forma bem pedagógica, bem simples para ele, utilizando os meios cotidianos do seu dia a dia, de sua vida, de sua realidade, para que ele entendesse o evangelho. Por que eu digo isso? Porque, irmãos, cada povo tem a sua cosmovisão. O que é cosmovisão? A palavra cosmovisão é uma junção de duas palavras. A palavra cosmo significa mundo, visão, de perspectiva. Então cada povo tem a sua cosmovisão, a forma de ver Deus, a forma de ver o mundo, a forma de ver a religião. E eu não posso tratar um paraguaio como eu trato um brasileiro, porque são
duas formas de ver o mundo diferente. Eu preciso me aculturizar, entrar na cultura dele, passar a ver a vida, o mundo e Deus como ele vê. Para assim eu poder transmitir o evangelho, para que assim eu possa aplicar corretamente o evangelho. Queridos e amados irmãos, o evangelho é um só. Vou repetir, o evangelho é um só. O mesmo evangelho aqui no Brasil é o mesmo que é lá na Argentina, na China, na África, nos Estados Unidos, é um só. O que muda é a aplicação. A forma como você aplica para um povo e outro. Como trabalhei durante bom tempo no interior do Paraguai, todas as minhas mensagens ou todas as minhas pregações eram pedagógicas, eram simples, totalmente desprovida de palavras técnicas teológicas, porque era um povo simples, que nem mesmo o seu próprio idioma conhecia. E muitas vezes eu tinha que usar, em uma só palavra, vários tipos de sinônimos. Porque a minha intenção não era apenas lançar palavras ao ar para um público, era ganhá-los através daquele ensino. É de que eles de fato fossem iluminados no seu entendimento acerca daquela palavra. Então por isso minha esposa e eu, nós nos esforçamos, nos esmeramos para dedicarmos ao ensino. Porém, entretanto, essa tarefa não foi tão fácil. E por quê? Porque sofremos muitas críticas durante o período que nós nos dedicamos ao discipulado e ao ensino. Porque muitas pessoas diziam para nós que isso não era missões. E eu me ficava estupefato, eu ficava espantado, isso não é missões? Sofremos duras críticas, não de pessoas simples e comuns, mas pessoas que se diziam ser missionários. Diziam para nós que isso não era missões. Lucas, esse negócio de discipulado, sentar, estudar a Bíblia, isso não é missões. Era o que eu ouvia. Mas quando eu pegava a Bíblia para abrir, para ler, quando eu começava a virar as folhas da Bíblia, eu começava a observar que Jesus e os seus apóstolos tiveram um ministério marcado pelo ensino. Eles não apenas pregavam, mas eles também ensinavam. Isso está impregnado, irmãos, em todo o Evangelho e no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Jesus, ele pregava, como também ele ensinava. Os apóstolos, eles pregavam e também eles ensinavam. Portanto, o ensino é uma necessidade tão importante no contexto missionário como a pregação. Muitas vezes nós nos equivocamos, temos uma visão distorcida de missões. Lamentavelmente, irmãos, a igreja brasileira ela ainda tem uma visão distorcida de missões. E eu lamento muito. Eu estava no outro dia conversando com o irmão Walter, ontem ele nos convidou para almoçar em sua casa, estávamos conversando sobre missões e sobre vários temas. E eu citei para ele uma frase que eu escutei durante o meu treinamento na Kairos, que marcou minha vida e eu guardei. Uma frase que diz assim: depois que você faz missões, você tendo feito missões, sua vida nunca mais será a mesma. Sua vida muda. Sua perspectiva de vida muda, sua mentalidade muda, sua forma de ver o mundo muda, a forma de você ver a tua própria vida muda. Tua vida nunca mais será a mesma. Até mesmo a vida dos veteranos, missionários veteranos que já deixaram o campo, já jubilaram, eles não conseguem, eles não deixam mais a vida de missionários. Por quê? Porque a vida nunca mais é a mesma. Eles começam a fazer consultorias, eles começam a fazer trabalhos de aconselhamento para os novos missionários, aspirantes missionários, e começam a dar aulas de missiologia, ou seja, eles não conseguem abandonar o mundo e o universo missionário. Porque tua vida nunca mais será a mesma depois que você se envolve com missões. Mas a igreja, de modo geral, a igreja brasileira precisa se despertar para o contexto de missões. Porque ensinar é uma necessidade no campo missionário, tão quanto pregar.
tão quanto levar o alimento, por exemplo, tão quanto você fazer obras sociais. Como eu comentei, me parece que eu falei sobre isso no domingo. Nós não podemos fazer um reducionismo, né? Reduzir o evangelho só apenas isso. Não, o evangelho é muito mais amplo. Você pode fazer muitas coisas no campo missionário. Mas dentre essas coisas que tu podes fazer no campo missionário, dentre pregar, obra social, médica, dentre tantas coisas que tu podes fazer no campo missionário, o ensino, o ensinar, também é uma necessidade e uma prioridade no campo missionário. Eu preciso estar apto a ensinar. Eu preciso estar pronto para ensinar ao nativo, a expor para ele a palavra, instruir ele. Porque Jesus fez isto e os seus apóstolos também. Amém? E eu gostaria de iniciar, contextualizar esta palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Capítulo 18, verso 1 em diante. É uma passagem muito conhecidíssima por todos nós. E aqui nós estaremos estudando, a partir do exemplo de Paulo, essa necessidade de nós estarmos nos esmerando ao ensino, tanto ao preparo, como também ao ensinar. Atos capítulo 18, verso 1 a seguir. Acompanhe comigo o texto e deixe a sua Bíblia aberta comigo. Depois disso, partiu de Atenas e chegou a Corinto. E encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi vê-los. E por ser da mesma profissão, fabricante de tendas, ficou morando e trabalhando com eles. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Eles, porém, resistindo, blasfemando, sacudiu ele as roupas e disse-lhe: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo. E agora em diante eu vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tito Justo, cuja casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, não te cales, pois eu sou contigo, e ninguém te ferirá ou te fará mal, porque tenho muita gente nesta cidade. Versículo 11. Paulo permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, observe que o ministério de Paulo ele era apóstolo, ele era um missionário, ele era alguém comissionado por Jesus para pregar o evangelho. E o que é interessante na vida de Paulo é que Paulo tinha um ministério amplo, porque ele foi vocacionado para pregar aos judeus e aos gentios e aos reis da terra. O público de Paulo não foi o mesmo de Pedro, por exemplo. Pedro, embora tivesse andado com Jesus, mas ele ficou muito restrito ao povo judeu.
Apesar de ele ter tido a oportunidade de ter pregado para Cornélio, que era um gentil, mas Pedro, por se tratar de ser judeus e às vezes temer as críticas que advinham dos judeus da circuncisão, por se mesclar com os gentios, ele às vezes evitava muito o contato com os gentios. Ao contrário de Paulo, que era uma pessoa que tinha uma mente aberta, extremamente aberta, e isso facilitou a compreensão da graça aos gentios. Então ele teve um ministério muito mais amplo, de modo que ele pregou aos judeus, aos gentios, aos reis da terra. Então Paulo ele era um missionário, alguém comissionado para a tarefa de pregar o evangelho. E o seu ministério ele foi marcado através da pregação e do ensino. O próprio texto que acabamos de ler diz que ele pregava nas sinagogas, convencendo. Versículo 5, acompanhe comigo. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Ou seja, Paulo ele era um fabricador de tendas. E junto com Áquila e Priscila, que eram da mesma profissão, da mesma carreira, eles trabalhavam juntos para se manter. E aos sábados, na sinagoga, ele pregava aos judeus e aos gregos temente a Deus que Jesus era o Cristo. Então, durante a semana ele trabalhava, aos sábados ele estava na sinagoga pregando, o texto diz. Quando Timóteo e Silas descem com o mantimento, com os recursos para o sustento de Paulo, Paulo deixa o ofício e dedica-se exclusivamente agora ao ministério. É o que o texto nos ensina. Mas o que é interessante é que Paulo, ao ser introduzido em Coríntios, ele começa pregando. Mas quando ele se fixa em Coríntios, o texto diz que ele fica 1 ano e 6 meses, versículo 11. Paulo permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então você observa, você vê que o ministério de Paulo era marcado pela pregação e pelo ensino. Ele tanto pregava como ele ensinava. E aqui está um ponto essencial para nós como igreja. Porque nós precisamos ter sempre o discernimento, irmãos. Nós cristãos precisamos ter o discernimento. É indispensável, irmãos. Precisamos ter o discernimento. Precisamos em todo tempo andar no Espírito, para que Deus nos direcione, para que Deus nos mostre, para que Deus nos fale, para que Deus nos ministre. Sobretudo porque a obra de Deus ela é santa. Ela não é uma obra humana. Por isso ela não pode ser feita através da força humana. Eu preciso estar em todo o tempo conectado, ligado com Deus, me dê o discernimento, para que Ele me direcione, para que Ele me mostre. A minha esposa, a Taline, ela teve a oportunidade de ter sido aluna de um missionário chamado Osvaldo, na África, que já tem quantos anos de missões? 30 anos, 33 anos? 25 anos de missões na África. Ele fala, acho que 4 idiomas, 5 idiomas. É um Paulo do século 21. Tivemos a oportunidade de sermos abençoados por ele, de ele ter orado por nós na nossa despedida para o campo missionário. Ele nos deu muitos conselhos para nós, sobretudo conselhos matrimoniais, porque o matrimônio é uma das áreas mais atacadas para o diabo no campo missionário. Ele nos deu muitos conselhos. Esse missionário, ele quando estava para ir para o campo missionário, ele conta que ele estava dentro do avião, já com todas as estratégias feitas e boladas já no papel, já todas esquematizadas no papel, todas as estratégias de como ele ia trabalhar com o nativo. E quando ele estava ali diante do seu esboço, Deus disse para ele, você pode rasgar o papel, pode desfazer do papel. Mas Senhor, aqui são as estratégias que eu preparei para trabalhar com o povo que tu me enviou, assim não. Tu não trabalha segundo a tua agenda, tu trabalha segundo a minha agenda. E ele desfez daquele papel. Porque Deus ensinou que ele precisava trabalhar segundo a agenda dele.
Agenda de Deus. Deus tem a sua agenda, irmãos. Eu estava comentando com o irmão Walter, quando estávamos no carro, que ano passado, quando nós saímos de férias, e depois regressamos para o campo, antes de regressar, minha esposa e eu, nós conversamos e ficamos discutindo e pensando como íamos realizar as novas atividades no campo, voltando das férias. Quais seriam as atividades que íamos resolver, as coisas que íamos fazer. Mas quando chegamos no campo missionário, não fizemos nada daquilo que havíamos planejado. Por quê? Porque Deus tem a sua agenda. Nós arquitetamos, nós planejamos, mas Deus é que cumpre os seus projetos. O provérbio de Salomão diz que dos homens são os planos, mas do Senhor vem a resposta certa. A obra é santa, a obra é de Deus. Podemos até ter boas intenções, planejar, arquitetar, mas lembrando que é Deus que executa. Podemos até preparar e fazer, mas lembrar que é Deus que faz. E por isso que precisamos buscar esse discernimento. Eu devo pregar ou devo ensinar? Será que minha pregação para esse nativo, para esse público, ela precisa ter um teor mais de ensino ou de pregação? Como devo me dirigir a esse público? Observe, irmãos, que quando Paulo pregava para os gentios, a forma como ele se dirigia para eles era diferente de como ele se dirigia para os judeus. Quando Paulo pregava para os judeus, Paulo citava a lei de Moisés. Paulo citava os profetas. Paulo ele citava as tradições, porque ele estava falando com um público que conhecia o seu discurso. Mas quando Paulo fala para os gentios, Paulo utiliza a sua realidade, o seu meio para comunicar o evangelho. Aí você volta um pouco aqui em Atos capítulo 17. Você vê que Paulo está em Atenas. Antes de descer para Coríntios, Paulo está em Atenas. Uma cidade extremamente idólatra, cheia de ídolos, mas também uma cidade onde tem uma cultura filosófica. E Paulo, ele prega na sinagoga, mas o texto também diz aqui no versículo 17, Atos 17, verso 17, diz assim: de modo que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos piedosos, e todos os dias na praça com os que ali chegavam. Então Paulo tinha dois cenários. O primeiro cenário era a sinagoga, e ali ele comunicava o evangelho de uma forma judaica. Mas quando ele estava na praça, e o que tudo indica aqui que esta praça, já que ele estava em Atenas, era a praça pública do mercado, onde ficava a praça principal de Atenas, ele estava pregando, e o discurso de Paulo era outro. Porque o verso 18 diz assim: alguns dos filósofos epicureus, estoicos, discutiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos. Dizia isso porque Paulo lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E quando Paulo ele é convidado aqui para o Areópago, que era tipo um ginásio, onde tinha um círculo e ao redor tinha os assentos, claro, não como esses, mas feito de concreto, um Areópago. Paulo estava no meio de filósofos, epicureus, estoicos, e Paulo não cita a lei de Moisés. Paulo não cita os profetas. Paulo não cita as tradições. Muito pelo contrário, Paulo utiliza o meio, a realidade deles para comunicar o evangelho. Paulo começa o seu discurso dizendo assim: varões, está no versículo 22. Versículo 22. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos, pois passando eu e vendo os vossos santuários,
achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós adorais, sem conhecer, é que eu vos anuncio. Explicando aos irmãos, Paulo passando ali entre os monumentos que tinham, os monumentos idólatras, os ídolos, ele encontra um ídolo que foi dedicado ao Deus desconhecido. Paulo utiliza aquilo como um gancho, como uma ponte, como uma oportunidade para chegar aos atenienses. Ele utilizou algo da sua realidade, do seu meio, para chegar a eles. Disse, olha, eu encontrei um altar ao Deus desconhecido. Mas antes disso, Paulo disse, olha, vejo que vocês são muito religiosos. Vocês não são dedicados. Vocês são piedosos. E eu, andando e caminhando entre os monumentos de vocês, encontrei um altar dedicado ao Deus desconhecido. Então, Paulo traz a sua realidade. E a este Deus que vocês adoram, sem conhecer, é o que eu anuncio. Então, Paulo ele era estratégico. Paulo ele era sábio, sagaz na forma como ele transmitia o evangelho. Ele tinha esse discernimento, essa percepção. Qual é o público que eu estou evangelizando? E você e eu, irmãos, como missionários, como evangelistas, como mestres, como pregadores do evangelho, precisamos ter esse discernimento. Como eu posso comunicar o evangelho para uma pessoa mais estudada, ou uma pessoa mais simples, ou um público mais simples? Paulo estava aqui entre intelectuais. Eu me recordo, irmãos, que antes de ser missionário no Paraguai, eu fiz um trabalho de evangelismo no interior do Paraguai, da Bahia, chamado Araticum. É um sertão da Bahia. Eu estava evangelizando com uma equipe do grupo Ágape, da base que eu faço parte. Estava eu e mais um irmão. Eu estava com a Bíblia na mão, com um maço de folhetos. E eu entrei em uma casa de um senhor já idoso, muito idoso, barbudo, calvo. Eu pedi permissão, entrei, sentei com ele. E ali eu comecei a pregar o evangelho para ele. Eu passei 30 minutos falando de Jesus. E ele me ouvindo. Abraçava a cabeça, com as pernas cruzadas, ele fazia assim. Ao concluir a minha mensagem, 30 minutos que eu tinha preparado em Salvador para pregar naquele interior, eu perguntei a ele, o senhor entendeu o que eu disse para o senhor? Ele disse, não entendi nada que o senhor disse. Absolutamente nada do que tu quis me comunicar. Eu fiquei frustrado. Eu fiquei frustrado porque eu tinha me preparado para pregar para aquele senhor. E se existe uma coisa, meus irmãos, que é duro para um pregador, ele ter preparado um sermão a noite toda e ele pregar para o seu público e esse público não entender nada. E aí eu sentado, porque estava assim, em frente, na varanda da porta da cadeira, assim, de frente. Eu sentado, olhei assim. Para uma cerca de madeira. Na varanda da frente da casa. E orando. E Deus ministrou meu coração e disse, Lucas, o que é que tu vê? E eu disse, Senhor, eu vejo uma cerca de madeira. Aí Deus disse assim, então diga para esse Senhor que eu quero ser uma cerca na vida dele. Aí eu voltei para aquele Senhor e disse, Senhor, o que é que tu vê? Ele olhou para mim, olhou assim, ao longe e disse, eu vejo uma cerca de madeira. E eu disse para ele, o Senhor Jesus quer ser uma cerca na tua vida. E eu comecei a evangelizá-lo outra vez, a pregar para ele outra vez, mas dessa vez diferente. Eu comecei a usar os meios de sua realidade. Eu comecei a usar a linguagem interiorana que ele conhece, que ele está acostumado, que é a sua realidade. Depois de mais 30 minutos, eu perguntei, o senhor entendeu? Ele disse, entendi. O senhor quer aceitar Jesus? Claro que eu quero aceitar o Senhor Jesus. Naquele dia, naquela tarde, o Senhor recebeu Jesus. E eu entendi que nós que somos missionários, que somos pregadores, precisamos nos diminuir ao nível do nativo, ao nível do nosso público, para comunicar a ele o evangelho, para que este evangelho possa alcançá-lo.
Queridos e amados irmãos, o ministério de Paulo foi marcado pela pregação e pelo ensino. O próprio Paulo, ele diz isso de si mesmo. Ele tinha convicção de quem ele era. E aqui está um ponto fundamental. Por quê? Porque, lamentavelmente, existe crente que não sabe o que ele é. Ele não sabe se ele é pregador, se ele é pastor, se ele é diácono, se ele é presbítero, se ele é missionário. Ele não sabe o que ele é. Ele não tem identidade. E você e eu precisamos ter essa convicção. O que é você? Paulo dizia assim, olha, eu sou apóstolo de Cristo. Não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Ele entendia a sua vocação. Ainda que todos duvidassem, porque ele encontrava oposição ao seu ministério, mas ele dizia assim, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. E na carta pastoral de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 7, Paulo diz assim, para isto fui designado, pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. E ele segue, na segunda carta pastoral, capítulo 1, verso 11, Paulo diz assim, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Convicção, segurança. Eu fui designado, eu sei o que eu sou. E aqui, irmãos, através dessa palavra que Deus ministrou ao meu coração no campo missionário, Deus me fez entender de que eu precisava ter convicção daquilo que Deus me chamou. Daquilo que Ele me chamou para fazer no campo. De que Ele me chamou para pregar e também para ensinar. E ainda que muitos duvidassem, ainda que muitos viessem se opor, ainda que muitos viessem zombar e dizer, olha, isso não é de Deus, você não é chamado, mas o mais importante é a convicção que você tem da chamada de Deus na tua vida. Não, Deus me chamou para ser um pregador e mestre. Eu tenho essa convicção. Paulo tinha essa convicção. E ele sabia falar de si mesmo. Ele dizia assim, eu sou apóstolo, pregador e mestre dos gentios. Seu ministério foi marcado pelo ensino e pela pregação. Não vou mais levar adiante, irmãos, porque o horário não nos permite. Mas quem sabe na próxima ocasião, na próxima oportunidade, eu siga com o tema, amém? Porque ainda tem mais conteúdo aqui, mas não posso seguir mais adiante. Mas eu quero concluir dizendo uma coisa para vocês. Se você foi chamado para ser mestre, para o ensino, se esmere, dedique-se. Porque Paulo diz em Romanos que aquele que foi chamado para ensinar, que haja dedicação. Amém? Se põe-se de pé, vamos estar orando agradecendo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta palavra de ensino. Que o Senhor nos desperta, Senhor, a entender a necessidade do ensino no campo missionário. E também, Senhor, podemos aplicar isso, Senhor, também na vida urbana, no dia a dia, Senhor, no trabalho. Podemos abrir essa oportunidade para ensinarmos também aos nossos colegas de trabalho, na faculdade, a nossa vizinhança. Senhor, nos ensina, nos instrui a sermos mestres. Temos um ministério marcado pela pregação e também do ensino, Senhor. Porque o Senhor Jesus, assim como também seus apóstolos, eles pregavam e também, Senhor, eles ensinavam. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos e somos gratos por esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.